Dia a Dia Digital, com Tássius Veloso. Bom dia, Tássius. E aí, Cássia, bom dia para você, bom dia para Nadédia, bom dia, ouvintes. Bom dia, Tássius. Tássius, o Fórum Econômico Mundial está acontecendo em Davos e no fórum foi divulgado um relatório com os principais riscos para o planeta neste ano de 2026. No top 10, a quinta posição já é uma ameaça tecnológica? Já é, Cássia, e esse relatório ele sai todo ano. Todo ano eu dou uma lida com muito interesse nele, porque ele acaba servindo de farol, ainda mais quando a gente considera o Fórum Econômico Mundial, né, as autoridades que estão ali, os negociadores. Então, todos os insumos que a própria organização do evento fornece para essas discussões, eles são muito interessantes, bem embasados. E nessa história toda, aparece lá na quinta posição, eles fazem um ranking, colocam um percentual de pessoas que citaram, né, os respondentes que citaram esses itens, e aparece na quinta posição, portanto, a desinformação, e o que em inglês eles chamam de misinformation e disinformation, né? Mas aqui a gente está juntando tudo numa coisa só, fica mais fácil de entender, que seria a desinformação em escala industrial. Isso é ligado à tecnologia, e aí o relatório deixa claro que a desinformação ela deixou de ser um problema marginal da internet, digamos assim, e se tornou infraestrutura. Hoje em dia, a desinformação faz parte da infraestrutura com um risco sistêmico de se alastrar ao longo desse ano. Entre esses riscos tecnológicos mais imediatos e perigosos, ela aparece lá. E durante a elaboração desse tópico, são citados problemas com a confiança nas instituições, a qualidade do debate público, a capacidade de resposta a crises, tudo isso sendo permeado ou sendo atravessado pela tecnologia, porque, conforme a gente sabe, se tornou mais fácil de compartilhar essa desinformação e também de criar essa desinformação. A gente não precisa nem citar em muitos detalhes as ferramentas para manipulação de vídeo que têm surgido nos últimos tempos e que serão um desafio para o planeta, e aqui trazendo para o nosso cercado, para o Brasil, devem ser um desafio ainda maior no ano de eleições. Temos eleições aqui, também tem eleições nos Estados Unidos, tem lá os midterms, então é algo que já está no radar e está sendo discutido no Fórum Econômico Mundial. E rapidamente, na vida das pessoas, o relatório indica que essa desinformação com tecnologia tem se traduzido em ambientes informacionais, como eles falam, mais confusos, decisões baseadas em narrativas manipuladas e, por fim, uma sensação constante do não dá mais para saber em quem acreditar, que traduzindo para a gente acabou virando o famoso eu só acredito vendo. E aí quando a gente vê, fica na dúvida e cada vez mais não tem acreditado, por causa da forma com que esses conteúdos eles são gerados. E o nosso ouvinte Cleison aqui, fazendo uma associação importante, porque a gente fala de muitos problemas tecnológicos hoje ligados à inteligência artificial, ele diz o problema é retroalimentar as IAs com informação falsa, porque depois elas devolvem informação falsa para a gente também, né? Sim, é um espiral, Nadédia. E o ouvinte citou inteligência artificial, ela também aparece lá no top 10. Aparece na oitava, eu estou aqui com ele aberto, na oitava posição. São os efeitos adversos da inteligência artificial, traduzindo aqui. Então, os especialistas ouvidos pelo Fórum Econômico Mundial, eles entendem que a IA, ela ainda não é um risco mais alto no curtíssimo prazo, mas o relatório já ficou enfático dizendo que ela se tornou um risco tecnológico, aliás, é o risco tecnológico que mais cresce em importância ao longo do tempo. E quando a gente fala de inteligência artificial, dá para destrinchar isso em alguns pontos, como, por exemplo, o uso sem transparência de algoritmos. Aquilo que o algoritmo nos oferece, aquilo que é inteligência artificial sendo usada ali para fazer esses cálculos, a automação sem governança, colocar
máquinas, principalmente, agentes de IA para fazerem coisas sem que sigam regras apropriadas, não sabemos no que isso vai dar. Eles citam ainda o impacto no trabalho. Então, a discussão sobre substituição de pessoas por máquinas e por sistemas de IA, o que também tem sido debate nos últimos 3 anos, desde a chegada do ChatGPT. E, conforme o ouvinte mencionou, a IA, ela propicia a amplificação da própria desinformação. Então, é uma coisa que acaba alimentando a outra e acaba o mundo todo dá essa sensação de que está muito confuso. E, por fim, só para não deixar de mencionar, a insegurança digital, ela também aparece no top 10. Então, são 3 itens que entram na categoria de tecnologia e que acabam sendo mencionados. Insegurança digital, principalmente com riscos às infraestruturas críticas, consideradas críticas, como energia, transporte, serviço financeiro, saúde e governo. Essas infraestruturas elas têm sido alvo de ataque. De vez em quando a gente conta algumas histórias aqui na CBN. E o que o relatório fala, de modo geral, sobre todos esses riscos, agora, é que os governos precisam antecipá-los. Os governos, as autoridades, os agentes empresariais também precisam ser proativos para evitar que esses riscos eles se concretizem. E essa antecipação, principalmente quando a gente fala, por exemplo, de vazamento de informações, ela tem acontecido, Tássius? Cássia, principalmente no meio empresarial, que é o que eu acompanho muito de perto, eu converso com os CIOs, CTOs, eu vejo que a conscientização tem sido maior. O esforço para tentar conter esses vazamentos tem sido maior. Só que, ao mesmo tempo, as ferramentas para que os agentes maliciosos consigam realizar esses ataques, roubar coisas, dados, essas ferramentas também têm se sofisticado. Então, o problema no seu núcleo é o mesmo problema de 10 anos atrás, que é aquela briga de gato e rato. As ferramentas melhoram para proteção, mas elas também melhoram, avançam, no caso, para a obtenção desses dados. E principalmente, no caso dos consumidores / usuários, é necessário, perdão, um cuidado maior, principalmente naquilo da entrega de dados. Você vai em qualquer lugar, pergunta seu CPF, você já dá, fica desprotegido, a gente não sabe para onde vão essas informações. Então, as pessoas têm ficado mais conscientes em relação a proteger esses detalhes do seu dia a dia para que não caiam e depois sejam utilizados para outras coisas. Mas, assim, dentro de 10 riscos globais, 3 serem de tecnologia, isso mostra o tamanho do problema. E a título de curiosidade, o tópico número 1, ele é geopolítico, citado por 18% dos respondentes, e ele foi classificado aqui como o confrontamento geoeconômico, que é a síntese do que nós estamos vivendo. E aí na 5ª posição já tem a desinformação, e é tudo Cássia e Nadédia, no fim das contas é tudo conectado, né? Uma coisa acaba contribuindo para a outra e gera esse cenário todo muito complexo. É isso. Tássius Veloso, muito obrigada. Um abraço para você, bom fim de semana. Uma ótima sexta-feira e bom fim de semana para todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.